Nessa, eu vou pedir para a gente inverter e deixar o Abílio para o fim. Claro. Você conversou com o Júlio Campos, com o governador Mauro Mendes e com o Abílio, é isso? Exatamente isso, Trindade. Vamos começar então, Marcela. Fala pra gente, o Júlio Campos, como que foi esse seu bate-papo com o Júlio Campos? Júlio Campos, com a vasta experiência que tem, não foge de nenhum assunto, Trindade, e sempre que eu questiono ele sobre as críticas à União Brasil, porque ele sempre diz que a União Brasil está muito desorganizado, que essa decisão precisa acontecer o mais breve possível, que o governador, que é um homem de palavra, precisa tomar o quanto antes essa decisão por conta do tempo, da construção das chapas, também da inclusão de mulheres. Hoje ele fortaleceu isso comigo, mas, mais uma vez, ele não fugiu da resposta direta, deixou o seu descontentamento muito nítido. Vamos ouvir o Júlio Campos a respeito dessa expectativa e daqui a pouco a gente segue aos poucos entregando o conteúdo político que interessa ao senhor e à senhora. Olha, eu espero que realmente saia logo essa decisão, ou indicando um dos nomes e liberando outro que não for escolhido. Nós temos dois grandes quadros, dois grandes pré-candidatos, o deputado Eduardo Botelho e o deputado Fábio Garcia, ambos à altura e com competência para serem prefeito de Cuiabá. Mas como a União Brasil só pode ter um candidato, então o governador, que é o presidente estadual do partido, vai determinar qual deles vai disputar pela União Brasil. E o outro, que se não concordar, seja liberado para disputar. Trindade, essa foi a fala do deputado Júlio Campos e eu quero ouvir você também aí no estúdio, meu amigo, esse bate-papo, porque o Júlio Campos também tem sido questionado sobre por que também não tomou a iniciativa para organizar o que ele chama dessa grande desorganização. O que você pensa aí do estúdio, meu amigo? Eu acho, Marcela, eu tenho um contato mínimo com a família Campos, mas sempre fui muito bem tratado pelo governador, ex-governador Júlio Campos, hoje deputado estadual, assim como o Jaime Campos, irmão dele, que é senador. E eu acho que essa é a primeira vez, talvez, Marcela, na história política deles, que eles não tenham, de fato e verdade, o comando do partido onde estão filiados. Né? Eles sempre tiveram o comando das legendas onde estavam, e desta vez o presidente é o Mauro Mendes, que apesar de aliado, tem algumas diferenças com a família Campos. Isso já ficou nítido em várias situações. Agora, eu tenho a minha opinião, Marcela, que essa demora também é estratégica para manter o nome do Fábio Garcia e o nome do Eduardo Botelho nos holofotes. Então, eu acho que isso também é uma estratégia de marketing muito bem conduzida e todo mundo está à espera dessa decisão. Enquanto essa decisão não vem, ambos os candidatos ou ambos pré-candidatos seguem nos holofotes e isso para a campanha política é muito importante. Agora, o governador lá falou, Marcela, sobre a decisão, ela sai hoje mesmo? Mais uma vez, essa é a pergunta do milhão, como a gente tem brincado os jornalistas, e ele foi questionado sobre essa decisão, porque inicialmente ele usou essa fala, que não ia pular o carnaval sem bater esse martelo, e hoje é sexta-feira, iniciando aí o carnaval, e é claro que nós questionamos ele sobre essa decisão, se vai acontecer verdadeiramente hoje, e também se ele está tranquilo para essa tomada de decisão, já que ele tem realizado várias reuniões com aliados desde ontem. Vamos ouvir a resposta do governador Mauro Mendes. Ontem eu tive uma conversa com o deputado Botelho, com o deputado e chefe da Casa Civil, Fábio Garcia. Conversa extremamente tranquila, de duas pessoas muito equilibradas e preparadas junto comigo. E disse, olha, eu preciso de mais algumas horas, dias aí. Estou ouvindo várias pessoas. Ontem eu fiz umas 8 reuniões com várias pessoas. Ao longo do dia terei outras reuniões. E assim que eu considerar que tem todos os elementos para tomar essa decisão, ela vai ser comunicada por mim, mas não necessariamente tomada por mim. Ele reforçou mais uma vez que é uma decisão que vai ser proferida por ele, mas será tomada em conjunto e que quem decide é o eleitor no final e ele vai fazer essa indicação em conformidade com o partido. A verdade, Trindade, é que essa decisão está digna de filme de suspense e a gente segue acompanhando, ao que tudo indica, até o fim da tarde dessa sexta-feira, melhor dizendo, nós teremos, enfim, essa definição do União Brasil. Pois é, Marcela, hoje a gente pode ter o fim do filme de suspense 1, que é a decisão. Aí começa o filme de suspense 2, para entender o que o não escolhido fará.
seja Fábio Garcia ou seja Eduardo Botelho, o que eles farão se não forem os escolhidos. Aí começa um outro filme de suspense, como aquelas boas e velhas trilogias que tem o original, o 2, o 3, o 4, o 5 e por aí vai. Marcela, chegou a hora, Marcela Vasconcelos. Foi com exclusividade que o Abílio conversou com você e ele fez duras críticas a quem? Foi sim, Trindade. Olha que eu puxei a língua dele, falei, não, venha cá, deputado, porque eu quero essa entrevista exclusiva, porque o senhor não é de ficar em cima do muro, sempre com posições um tanto quanto polêmicas, e a gente teve uma pesquisa recente, todo esse cenário dessa engenharia que está bastante aquecido, e ele soltou o verbo aqui para o SBT Comunidade, e é claro que você acompanha com exclusividade a partir de agora, Trindade. E o Botelho está dando ré na política. Eu acredito que com essa queda de 5%, que não é uma queda, 5% na pesquisa, é praticamente um tombo. Eu acredito que pode representar um sinal de que esse mimimi dele aí de governador, deixa ser eu, candidato, esse mimimi dele só está trazendo prejuízo para ele. E se ele continuar desse jeito, acredito que nem para o segundo turno vai. Porque pensa bem, se o Mauro tivesse que escolher alguém, já tinha escolheu o Fábio. Essa forçação de barra que o Botelho está fazendo, de usar a Assembleia, de usar os deputados, para ir lá pressionar o governador, para dizer que é para ele ser candidato. Nem o governador quer ele candidato, nem a Virgínia quer ele candidato. Então assim, o Botelho tinha que cair na realidade e falar, deixa eu logo sair do partido, vai logo com o partido de esquerda logo, assume a posição dele e deixa o pau quebrar. Trindade, durante essa conversa são muitos os pontos polêmicos abordados pelo deputado Abílio Brunini. Eu posso citar aí, ele falou de mimimi do presidente da Assembleia, disse que o governador já escolheu o Fábio Garcia, que nem o governador nem a primeira-dama querem o Botelho, usou a expressão forçação de barra. São muitos os pontos. Você quer começar fazendo a sua análise por onde, Trindade? Eu não quero nem fazer análise. Marcela, olha, eu fico pensando o seguinte, o que o Abílio tem a ver com isso? O Abílio é do União Brasil? Não. O Abílio tem procuração do Mauro Mendes? Não. O Abílio é próximo da Virgínia? Não. Então, o que ele tem a ver com isso? Você sabe, Marcela? Trindade, essas perguntas são muito boas, mas normalmente o deputado não precisa de questionamento nenhum para sair colocando a sua opinião. E hoje foi bastante polêmico o posicionamento, porque pela pesquisa ele disse que é um tombo, ele disse que esse foguete, inclusive, está dando ré e que para ele esse cenário é positivo. Aí o senhor e a senhora que está em casa que tomem as suas decisões, mas a verdade é que sempre que Abílio Brunini se pronuncia, as falas são assim um tanto quanto polêmicas, não é não, Trindade? Exatamente. Eu fiz essas perguntas aqui para complementar agora. Essa é uma estratégia do Abílio. Assim como, para mim, há uma estratégia na demora de definição do União Brasil, uma estratégia para manter tanto o Fabinho quanto o Eduardo Botelho em destaque nos holofotes, também o Abílio tem a estratégia dele, que é esse ataque contínuo ao Eduardo Botelho, que ainda é o líder nas pesquisas, como uma estratégia de manter o nome dele em evidência. E o Abílio não foge de polêmica e não tem medo de ser duro contra os seus adversários, é uma característica dele. E mesmo sendo duro, ele não é desrespeitoso, não tem sido desrespeitoso, isso faz parte do tabuleiro político. E aí é o que eu volto a falar para você, né? Enquanto se fala muito do Abílio, enquanto se fala muito do Botelho, enquanto se fala muito do Fabinho, o PT que tomou a decisão lá atrás, ninguém fala nada disso. Estratégia errada.